No início da Era do Império, um terror se espalhou pela galáxia, um medo que preencheu os corações dos Jedi foragidos e acabou com aqueles que cruzaram seu caminho. Ele, o Grande Inquisidor, liderava a tropa dos Inquisidores e foi responsável também por aterrorizar o Esquadrão Fênix de Star Wars Rebels. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história desse personagem que vai aparecer na série de Obi-Wan Kenobi. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos continuar a nossa cobertura de conteúdos para Obi-Wan Kenobi. Se você não sabe, saiu um trailer que já teve reação, já teve análise, eu já tô repercutindo pra caramba sobre a série e você acompanha tudo na playlist aqui em cima. No trailer, o Grande Inquisidor marcou presença e pode ser que alguns Wings não conheçam esse personagem, então eu decidi trazer pra vocês a origem resumida deste terror da galáxia que botava medo em vários Jedi, mas digamos que ele era um pouco medroso se botado ali na frente do Darth Vader. Antes de ser um agente maligno a serviço do Império Galáctico, o Grande Inquisidor também era um Jedi. Ele era um guarda do Templo de Coruscant. Era responsável pela proteção do Templo Jedi e também ajudava em alguns treinamentos Jedi. Era versado em combate com sabre de luz duplos, o quais ele usava o modelo de cristal Kyber amarelo. O Grande Inquisidor estava se decepcionando com o rumo da Ordem Jedi durante as Guerras Clônicas, e muito de sua decepção foi botada pra fora quando ele assistiu ao discurso de Barriss Offee, o discurso dela quando ela foi capturada por Anakin Skywalker e responsabilizada pelos ataques terroristas no Templo Jedi durante os eventos de The Clone Wars que culminaram na expulsão de Ahsoka Tano. Ao estar presente lá no discurso de Barriss, o Grande Inquisidor se sentiu contemplado pelas ideias da Padawan caída e percebeu que os Jedi não lhe serviam mais, principalmente porque tinham perdido seu caminho nas guerras, eram agora não mais defensores da paz, mas sim soldados a serviço de um regime fadado a cair. O Grande Inquisidor também tinha ranço de Jocasta Nu. Jocasta Nu era bibliotecária e arquivista do Templo Jedi durante os últimos dias da República, e ela não permitia que o Grande Inquisidor, que era por sinal da raça Pauan do planeta Utapau, lesse e tivesse acesso aos arquivos e livros Jedi dos mais secretos que você encontraria ali nos arquivos Jedi do templo. Com todo esse ranço acumulado e essa raiva crescendo no Grande Inquisidor, ele foi uma presa muito fácil para o Imperador Palpatine quando ele iniciou por completo o seu plano de dominação da galáxia por parte da execução dos Jedi. Quando Palpatine executou a Ordem 66 e enviou as tropas do 501, o 501st Legion, lideradas por Darth Vader, para invadir e destruir a todos que estivessem no Templo Jedi, o Grande Inquisidor, no formato de um guarda do templo, como um dos guardas do templo, muito provavelmente foi um dos responsáveis por facilitar a entrada de Darth Vader no templo e a execução dos Jedi que lá estavam. Após a derrota de Vader nas mãos de Obi-Wan Kenobi, Palpatine colocou-o dentro daquela armadura mitológica lendária que a gente já falou, inclusive, sobre os pensamentos do Vader nesse momento, que eu convido você a assistir aqui em cima no card. E aí, o Vader não tinha conhecimento sobre todos os pontos do plano do Palpatine. E um desses pontos que o Vader não conhecia era sobre os Inquisidores. Palpatine maquinava por trás a origem dos seus Inquisidores para que pudessem caçar, rastrear e exterminar os Jedi remanescentes. Inclusive, eu falo sobre isso de maneira mais completa no vídeo sobre as origens dos Inquisidores que você confere aqui em cima no card. Assiste depois desse vídeo. E se você ainda não está inscrito no Diário Rebelde, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força e saber sempre que sai um vídeo novo por aqui, principalmente da cobertura de Obi-Wan Kenobi. Então, todo esse desconhecimento de Darth Vader sobre a existência dos Inquisidores fez com que ele tomasse um susto quando ele foi ao Templo Jedi e deu de cara com o Grande Inquisidor lá, cavucando nos arquivos para ler os arquivos Jedi que ele não tinha acesso na época que Jocasta Nu liderava a Biblioteca Jedi. E aí, eles têm uma pequena treta, se enfrentam, Palpatine chega e interrompe
resolve a questão. Vader, inclusive, fica muito cabreiro, porque ele sabia que conseguiria derrotar o Grande Inquisidor, mas ele sabia também que se o Grande Inquisidor o derrotasse, muito provavelmente Palpatine pegaria o Inquisidor como seu aprendiz. Foi nesse momento que o Grande Inquisidor e Darth Vader foram apropriadamente apresentados após o Grande Inquisidor tomar este cargo. E aí, Palpatine deixou Vader como o líder geral, como o gerente responsável pela tropa dos Inquisidores, enquanto o Grande Inquisidor ficou como seu coordenador. Ele era o líder direto, era o responsável pela tropa dos Inquisidores, mas que era subordinado diretamente a Vader. E uma coisa muito interessante é que Vader achava o Grande Inquisidor e os demais Inquisidores patéticos. Ele não gostava dos Inquisidores porque eles tinham o modo de luta muito parecido com os Jedi, o que é uma ironia porque o próprio Darth Vader também era um Jedi antes de se tornar Lord Sith. Entre tretas de trabalho, o Grande Inquisidor começou a criar pavor de Darth Vader. Ele ficou realmente apavorado quanto aos poderes do grande Lord Sith. Afinal, é o Darth Vader. Quem não ficaria apavorado com ele? E então, com esse temor, o Grande Inquisidor procurou servir fielmente aos propósitos de Vader. No momento que Jocasta Nu invade o Templo Jedi para tentar reconstruir a escolinha Jedi, o Grande Inquisidor lá estava para combater a vovó Jedi. Mas o Darth Vader chega e combate e resolve o problema antes que o Grande Inquisidor leve um sarrafo da nossa querida Jocasta. 10 anos depois, sabemos então que o Grande Inquisidor ainda está responsável pela caça dos Jedi e junto com a terceira irmã, o quinto irmão e uma outra Inquisidora que a gente ainda não tem conhecimento, provavelmente está caçando o Jedi Obi-Wan Kenobi, que é o que a gente viu no trailer de Obi-Wan Kenobi, a nova série do Disney Plus que estreia no dia 25 de maio. Sabemos que o Grande Inquisidor sobrevive à série do Obi-Wan, porque aproximadamente 4 anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança, aliás, alguma coisa entre 5 e 4 anos antes da explosão da primeira Estrela da Morte, o Grande Inquisidor é encarregado por Darth Vader para caçar as crianças da Força, as crianças que tenham sensibilidade à Força e assim, ou serão mortas ou serão cooptadas para serem novas Inquisidoras ou de todo modo fazerem parte da tropa do lado sombrio. É a partir daí que o Grande Inquisidor toma conhecimento da Célula Rebelde em Lothal, liderada por Hera Syndulla e com presença dos Jedi Kanan Jarrus e Ezra Bridger, o seu padawan. O Grande Inquisidor então forma uma armadilha, já que ele era muito especializado em caçar Jedi. O próprio Grande Inquisidor fala: caçar Jedi não tem segredo, é um trabalho que requer paciência, porque as boas ações dos Jedi deixam rastros e o código Jedi é como uma coceirinha. Então, as boas ações do esquadrão de Hera Syndulla e também o fato de Kanan Jarrus ter saído às claras em Kessel e se mostrado um Jedi acendeu o alerta imperial e fez com que o Grande Inquisidor armasse uma armadilha para eles em Stygian Prime. O Grande Inquisidor utilizou o corpo da Jedi capturada e morta, Luminara Unduli, para atrair Kanan e Ezra. E nesse primeiro combate, os Jedi conseguem fugir. Depois de várias armadilhas, Kanan Jarrus é capturado na torre de rádio de Lothal pelo Grande Inquisidor. E aí, a trupe de Hera, de Ezra, Sabine, Zeb e Chopper consegue armar um resgate lá do Kanan na órbita de Mustafar no Destroyer de Grand Moff Tarkin. Lá, o Grande Inquisidor estava torturando Kanan Jarrus sem sucesso para tentar descobrir mais Jedi, saber qual era a verdadeira identidade de Fulcrum, que depois a gente toma conhecimento que é Ahsoka Tano, e também descobrir qual era da Célula Rebelde e se a rebelião era maior. Ezra consegue resgatar Kanan e os dois enfrentam num grande duelo o Grande Inquisidor, que quase não teve chance contra Kanan, porque no momento que ele pensa, no caso o Grande Inquisidor pensa que matou Ezra, Kanan percebe que não tem nada a perder e avança contra o Grande Inquisidor, derrotando-o. É nesse momento que o Grande Inquisidor sabe que perdeu a luta e que ele está fadado ao fracasso nas mãos de Darth Vader. Por isso, antes de morrer, ele revela: existem coisas muito mais apavorantes do que a morte. O Grande Inquisidor se solta nos motores em combustão do Destroyer de Tarkin e morre. Ao entrar no Templo Jedi de Lothal em dado momento, Kanan Jarrus teve uma visão com o Grande Inquisidor na época que ele era Cavaleiro Jedi, e nessa visão, o próprio Grande Inquisidor consagra Kanan Jarrus como um Jedi em nome da República. Curioso, né? Chega a ser até irônico. Mas a sua morte não foi o fim, Wings. Darth Vader colocou algum tipo de encantamento Sith, uma maldição sobre o Grande Inquisidor,
Inquisidor e o fez servi-lo mesmo após a morte. O Grande Inquisidor ficou isolado e preso num templo Jedi em Tempest, esperando Luke Skywalker aparecer. Quando Luke apareceu, o espírito aprisionado do Grande Inquisidor o enfrentou, mas foi derrotado. Depois, Darth Vader soube disso a partir, da própria armadilha que ele montou, foi até lá e o Grande Inquisidor comentou da força de Luke, como Luke era poderoso. Pediu perdão a Vader, pediu pra sair de lá, ele não aguentava mais estar preso, mas Vader disse que o Grande Inquisidor seguiria servindo aos seus propósitos mesmo após a morte. E essa foi a derrocada do Grande Inquisidor. E essa é a origem e história do Grande Inquisidor. Você pode saber mais sobre os Inquisidores no vídeo que eu já mencionei sobre a origem dos Inquisidores. E vamos seguir acompanhando a cobertura de Obi-Wan Kenobi pra gente se preparar pra essa grande série. Não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde, ative o sininho Jedi pra receber as notificações da força e deixe seu like se você gostou aqui da história do Grande Inquisidor. Até a próxima e que a força esteja sempre com você.